Tudo bem com vocês? Estou de volta. Quem? Professor Emerson, claro. Para quê? Para nós trabalharmos literatura. Conhecer personagens, conhecer novos textos, viajar para muitos lugares, conhecer inúmeros gêneros textuais. Como assim, professor? Inúmeros gêneros textuais? Olha só, nós temos lido alguns contos, algumas crônicas, mas hoje nós vamos trabalhar um outro gênero textual. Mas antes de nós chegarmos nesse outro gênero textual, eu já te convido para a gente pensar em algumas coisas e quero que você preste bastante atenção, porque você vai ter que aí lembrar de muita coisa. Ah, muita coisa, professora, eu não anotei. Não se preocupe se você não anotou. Não é nem disso ainda que nós estamos falando. Olha só, você sente saudades de algo? Você vai responder apenas sim ou não, certo? Do que ou quem você mais sente falta. Olhem só, pode ser uma pessoa ou pode ser uma ocasião. Alguma coisa que tenha acontecido com você, por exemplo. Ah, aconteceu alguma coisa comigo. Viajei, sinto falta daquela viagem. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu lembrar aí, né, se você sente saudade de algo, conseguiu lembrar de um momento ou de uma pessoa, né, que aconteceu ali, que deixa saudade? A gente sabe que durante o nosso processo de vida, independente da idade que tenhamos, se a gente é muito novo, se a gente é mais velho, independente disso, a gente sabe que no decorrer, né, no decorrer da nossa vida, muita coisa, muitas pessoas que passam pela nossa vida nos deixam saudades. E você me conhece, você sabe que eu sou curioso e eu fico curioso para saber aí do que você tem saudade. Mas enfim, agora há pouco eu havia dito para vocês que nós vamos conhecer gêneros textuais, né? Ou seja, nós vamos fazer a leitura de outros gêneros. Nós fizemos a leitura de contos, estão lembrados? A gente fez leitura de contos, nós fizemos leitura de crônicas, isso aconteceu bastante, aqueles textos em prosa. O que é texto em prosa, professor? Aquele que nós temos lá o parágrafo, vai até o final da linha, continua na linha de baixo, esse é o texto em prosa. Hoje eu convido você para a gente, lembrar, relembrar ou até mesmo aprender um outro gênero textual, que é qual? Que é o poema. O que é o poema? O poema é um gênero textual escrito em versos. O conjunto de versos é chamado de estrofe. Então, olha só. O que nós temos? Quando a gente tem um poema, nós vamos ter esse poema, ele vai ser escrito em versos. Lembram os versos? Aquele que normalmente ele fica mais ou menos no meio da folha, ou ele não vai ocupar a folha toda, você faz no cantinho, mas ele não ocupa a folha toda. Os versos são cada uma das linhas desse poema, certo? É a estrutura do nosso gênero, desse gênero poema. Então são versos. A estrofe, o que é a estrofe? A estrofe é o conjunto desses versos. Alguns autores, eles escrevem o poema inteiro e não fazem estrofes. Tá? Outros autores preferem ali fazer o uso de estrofes. Isso fica a critério de quem escreve. Você é uma pessoa que escreve poema? Já escreveu poema em algum momento da sua vida? Então é interessante você já ir pensando, quando eu for escrever um poema, será que eu vou separar esse poema em estrofes? Será que eu vou fazer tudo em uma estrofe só? Você é livre para escolher a forma que você quiser aí para fazer a produção do seu poema. Mas lembre-se sempre que o poema é aquele escrito em versos, né? Cada uma das linhas do poema são os versos. O conjunto desses versos nós chamamos de estrofe.
Antes da gente chegar até o nosso poema, porque vocês já, com certeza já perceberam que nós vamos fazer a leitura de poema, mas antes da gente chegar lá, eu convido você para a gente viajar. Como assim viajar, professor? Nós vamos viajar junto? Não, nós vamos viajar aqui dentro dessa nossa aula de literatura. Por quê? Porque a literatura nos permite viajar. Tá, mas para onde que nós vamos? Olha só, nós vamos sair daqui de Curitiba. Vamos sair daqui de Curitiba e vamos até uma cidade chamada Casimiro de Abreu. Olha como é distante, né? Fazendo aqui a rota, olha, de carro daria umas 13 horas e 8 minutos, 965 quilômetros. Então isso é distante pra gente. Então a gente vai chegar até esse lugar e eu trago para vocês o quê? Algumas imagens dessa cidade, só pra gente entender como que seria essa cidade. Olha como nós temos aí essas paisagens belíssimas desta cidade, Casimiro de Abreu. Trouxe também outras imagens para a gente ver, então a gente sabe que nós temos ali, olha só, até as pessoas se divertindo ali no final de semana, né? Então, bem gostoso. Essa cidade de Casimiro de Abreu é uma cidade pequena, mas ela apresenta o quê? Apresenta muitos pontos turísticos. Isso é bem interessante a gente saber, porque não é porque a cidade é pequena que ela não vai ter vários pontos turísticos. Sim, é uma cidade pequena que tem vários pontos turísticos e, pelo que a gente percebeu, são pontos turísticos bem bonitos. Olha só, Casimiro de Abreu é um município do interior do estado do Rio de Janeiro. Recebeu esse nome no ano de 1938. Mas olha só que interessante quando a gente fala dessa cidadezinha Casimiro de Abreu. Tá? Nós temos o quê? Nós temos curiosidades. E se nós temos curiosidades a esse respeito, é claro que quem vai contar? Eu conto para você. Então, olha só. No dia 8 de março de 1980, a cidade foi centro de um deslocamento em massa e reunião de pessoas que acreditaram que um objeto voador não identificado proveniente de Júpiter pousaria em uma fazenda local. Isso é verdade, que eu trouxe até para vocês aqui, olha só, né? Uma matéria dizendo sobre isso. ETs no Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, a cidade que parou para recepcionar um OVNI. Isso lá no ano de 1980. Olha só que interessante. Será que isso realmente aconteceu? Né? Será que você ouviu, né, alguém já contar dessa história que aconteceu lá no Rio de Janeiro no ano de 1980? Trouxe para vocês, olha só, trouxe para vocês que isso realmente aconteceu, porque nós temos até ali uma imagem dizendo que isso aconteceu. Essas pessoas reunidas, olha só, esperando esse OVNI que chegaria. Não é interessante a gente pensar sobre isso? Mas quem será que falou sobre esse OVNI, né? Então, uma outra curiosidade é que a cidade de Casimiro de Abreu possui esse nome em homenagem ao nosso escritor de hoje. Então, nós já sabemos o nosso escritor de hoje, que é o Casimiro de Abreu. Então, nós temos aí duas curiosidades. Olha só que interessante. Primeira curiosidade. Nós temos essa cidade que ficou conhecida lá no ano de 1980, porque chegaria um OVNI e as pessoas foram até recepcionar esse OVNI. Claro que nós sabemos que isso não aconteceu, né? Esse OVNI não chegou, né, lá de Júpiter, como dizia. A gente sabe que esse OVNI não chegou. Mas olha só essa curiosidade que eu trago para vocês. Lá em 1980, olha quanto tempo faz. Mais de 40 anos. Em 1980, alguém disse que alguém disse que um OVNI chegaria. E essa pessoa transformou isso como sendo verdade. E as pessoas foram multiplicando essa informação. Tanto que eu vou até trazer novamente a imagem para vocês verem que, olha só, nós temos essa história, ETs no Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, a cidade que parou para recepcionar um OVNI. Lá no ano de 1980, recebeu o quê? Recebeu turistas, até mesmo turistas. E essa imagem mostrando, fizeram até ali um cartaz qual é o local de pouso e mais aquelas pessoas reunidas. Então pensem nessa história lá em 1980, então a gente sabe
que essas notícias falsas, elas já vêm acontecendo há bastante tempo. Claro que não se propagam como se propaga hoje com a utilização da internet, mas ali, olha só, 1980, já tinha gente falando algo que não seria verdade e as pessoas acreditaram e Casimiro de Abreu acabou recebendo, né, até turistas. Mas enfim, tinha falado para vocês que Casimiro de Abreu, né, chama Casimiro de Abreu por conta do nosso autor de hoje, e é claro que convido você para a gente conhecer esse autor, na verdade, o nosso Casimiro de Abreu, que nasceu em 1839 e faleceu no ano de 1860. Chama a atenção de vocês para essa proximidade de datas. Olha só, 39 para 60, ok? Casimiro José Marques de Abreu nasceu na Barra de São João, estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839. Era filho do rico comerciante português José Joaquim Marques de Abreu e da brasileira Luísa Joaquina das Neves. Desde cedo, Casimiro de Abreu despertou interesse pela literatura e divergia de seu pai, que queria levar o filho a seguir a carreira de comerciante. No dia 13 de novembro de 1853, aos 14 anos, por não se adaptar ao trabalho no comércio do pai no Rio de Janeiro, foi enviado para Lisboa a fim de completar a prática comercial. O austero pai achava que lá ele perderia as tendências literárias. Casimiro de Abreu viveu 4 anos em Portugal, onde iniciou sua carreira literária e escreveu a maior parte de seus poemas. Doente de tuberculose, buscou alívio no clima de Nova Friburgo. Sem obter melhora, recolheu-se à fazenda de Indaiaçu, no município que hoje leva seu nome, onde veio a falecer 6 meses depois do pai, faltando 3 meses para completar 22 anos. Olha só, chamo agora a atenção de vocês. Lembra que quando eu apresentei para vocês ali o nosso autor de hoje, que é o Casimiro de Abreu, que eu pedi para vocês prestarem atenção na proximidade de datas do nascimento para quando ele faleceu? Então, o nosso autor, ele faleceu muito jovem, aos 22 anos. Então, ele começou a gostar dessa arte literária muito cedo, embora o pai dele não aprovasse, queria que ele trabalhasse no comércio, mas ele ali começou a escrever muito cedo e, infelizmente, né, acabou falecendo muito jovem ali de tuberculose com 22 anos. Então, é interessante a gente pensar nessa importância desse nosso autor brasileiro. Por quê? Porque mesmo muito jovem, antes de completar 22 anos, mesmo de muito jovem, hoje o país tem uma cidade que nós já vimos que é uma cidade bem bonita, uma cidade pequena, mas uma cidade bonita, que leva o nome dele. Então, conseguem perceber a importância desse nosso autor de hoje, para a literatura brasileira? Então, é bem interessante nós nos prendermos aí nessa idade dele, 22 anos, né? Um pouquinho antes dele completar 22, mas enfim, 22 anos, uma pessoa extremamente jovem. Agora, nós vamos buscar na memória. Nós vamos pensar um pouco, certo? O poema que leremos chama-se Meus 8 Anos. Se fosse para você escrever um texto sobre os seus 8 anos, quais detalhes não poderiam faltar? Se fosse para você escrever um texto sobre os seus, ok? Sobre os seus 8 anos. Quais destaques você daria para esse tempo? Ah, professor, mas eu sou tão novo, faz tão pouco tempo que eu tive 8 anos, não tem problema. Do que você se lembra, quais você daria destaque? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, como vocês me conhecem, sabem que eu sou curioso. Fico curioso para saber o que você ia dar de destaque aí do que você lembra aí dos seus 8 anos. Claro que para mim, vocês sabem que já faz um bom tempo que eu tive 8 anos. Mas para vocês está um pouco mais próximo, né? Essa idade de 8 anos. Então é mais fácil até da gente lembrar dos nossos 8 anos. Mas agora a gente vai refletir um pouquinho. Nós vamos pensar juntos. Conhecendo a época, que época? Lá, lembra? Nosso escritor nasceu em 1839, faleceu em 1860. Em que nosso autor viveu? Como você imagina os sentimentos que serão expressos no poema? Olha só, chamo de novo a sua atenção. O nosso autor teve, né, esse período de vida. 1800, prestem atenção que é 1800, tá? 1839 até 1860. Quais será que são os sentimentos, né? O que poderia ter nesse texto, meus 8 anos? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, porque eu pergunto isso para vocês, que nós temos que pensar que se trata de uma época muito diferente dessa época em que nós estamos vivendo. É uma época muito diferente da época em que você teve 8 anos. Então, os sentimentos podem ser diferentes também, podem ser sentimentos diversos. Mas para a gente acabar com a nossa curiosidade, te convido então para acompanhar o nosso poema Meus 8 Anos, do nosso autor de hoje, Casimiro de Abreu. Olha só. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Dias da minha infância, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E assim a gente termina esse poema do nosso escritor brasileiro, Casimiro de Abreu, contando as saudades que ele tem dos 8 anos, da época que ele tinha 8 anos. E são umas saudades, simples, são saudades de crianças. Então, gostou do poema Meus 8 Anos? Foi assim que você pensou? Lembra lá no início que eu havia perguntado para você que destaque você daria para os seus 8 anos, se você fosse relembrar dos seus 8 anos? Então é nesse momento que eu pergunto para vocês, foi assim que você imaginou que isso
né, que teria isso no nosso poema, o que você abordaria se o poema fosse de sua autoria? Olha só, lá no início, eu havia perguntado para vocês, lá no início, bem no início, eu havia perguntado para vocês que destaque você daria, né, se fosse para você escrever um texto ali dos seus 8 anos. Agora que nós já fizemos a leitura, já vimos quais são os destaques que o nosso autor, né, dá ali para os 8 anos, eu te pergunto, o que você abordaria se o poema fosse de sua autoria? Então, vou dar um tempinho para você relacionar aí as coisas que você abordaria e eu já volto para a gente continuar. Então, que parte você abordaria? Abordaria mais as alegrias que você teve? Ou você ia querer dar destaque para os momentos de tristeza que você teve nos seus 8 anos, aquilo que você lembra dos seus 8 anos? Como você já sabe, é claro que eu fico curioso para saber, mas a gente ainda não terminou não. Olha só, vamos pensar. Você sabe como é chamada a voz que se manifesta em um poema? Olha só, existe uma voz que se manifesta no poema, certo? Uma coisa é o autor, a outra coisa é essa voz que se manifesta no poema. Você sabe como se chama? Vou dar um tempinho para você escrever ou mesmo pesquisar se for o caso e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu lembrar aí como se chama essa voz que se expressa ali no poema? Vamos relembrar? Para quem não conseguiu lembrar, convido você para a gente relembrar. Olha só, o eu lírico, sujeito lírico ou eu poético é um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa. Eu, ou seja, a primeira pessoa é o eu. Então agora chama a atenção de vocês para a gente relembrar. Vocês vão ouvir falar algumas vezes no período escolar de vocês. Com certeza vocês vão ouvir falar algumas vezes nisso. Eu lírico, sujeito lírico ou eu poético. As três coisas têm o mesmo significado, certo? E que significado é esse? Para que serve? É a voz expressa no poema. Ou seja, quando nós lemos um poema, nós fazemos a leitura de um poema, nós temos que separar quem escreveu o poema de quem dá a voz para este poema, certo? Então a gente vai separar. Por que a gente separa? Porque assim, o escritor, né, o poeta ou a poetisa, quando faz ali os poemas, ele pode assumir uma outra voz. Então eu posso ter, por exemplo, um adulto que escreve um poema infantil.
Então, ali naquele momento, essa voz, esse eu lírico, esse sujeito lírico ou esse eu poético, naquele momento, naquele poema específico, mesmo que tenha sido escrito por um adulto, tem a voz de uma criança. Então, por isso que eu falo que a gente tem que separar quem escreve da voz. Tá? Então, vocês vão ouvir falar isso com toda certeza. Me asseguro que vocês com certeza vão ouvir falar bastante disso. Mas vocês vão relembrar que vocês vão falar assim: ah, lá na aula de literatura o professor Emerson falou que eu tenho que separar quem é autor e quem é a voz. Exatamente isso, ok? Então, quando for abordado, lembrem-se sempre disso. Fazer o quê? Fazer a separação. Autor é uma coisa, a voz é outra. E a voz, ela pode ser assumida em inúmeras formas, ok? Então, nós vamos continuar e nós vamos pensar um pouquinho falando disso, ok? Quais acontecimentos da infância retratados no poema mais lhe chamaram a atenção? Olha só, chamo de novo a sua atenção agora. Fizemos a leitura lá do nosso poema, Ah, que saudades que tenho da aurora da minha vida, certo? Fizemos a leitura. O que mais te chamou a atenção? Nossa, você falou, olha só, ele falou sobre isso, ele falou sobre aquilo. Vou dar um tempinho para você relembrar, escrever aí e eu já volto para a gente continuar. Então, o que te chamou a atenção ali nesse poema Meus 8 anos? Ah, professor, nada me chamou a atenção. Ah, não se preocupe, isso pode acontecer. Ah, se nada te chamou a atenção, não precisa entrar em pânico, não precisa ficar aí chateado ou chateada porque não te chamou a atenção. Por quê? Porque agora nós vamos conhecer um outro poema inspirado nesse que acabamos de ler. Então, vamos conhecer esse poema. Olha só, esse de inspiração, ele é bem mais atual. Lembra? Já saiu lá dos anos de 1800 e já estamos aqui nos anos de 1931, quando nasceu a nossa escritora brasileira, quem? Ruth Rocha. Certo? Então, esse poema que nós vamos fazer a leitura agora é inspirado nesse outro do Casimiro de Abreu. Certo? Só que nós temos épocas muito diferentes, por isso eu te convido para a gente pensar. Sabendo que Casimiro nasceu em 1839 e Ruth Rocha em 1931, quais abordagens da infância poderiam ser diferentes? Olha só, quais abordagens poderiam ser diferentes? Agora vocês vão ter que pensar aí nessa questão de época. Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, o que será que vai ter de diferente, né? Porque convenhamos que são épocas bem diferentes, 1800 para 1900, né? Então, podem ter abordagens aí bem diferentes. E agora eu te faço uma outra pergunta para você pensar. Se fosse agora 2021, né? Alguém nascido em 2021 ou alguém nascido ali em 2011, se for o caso, né? Que está muito mais próximo aí da idade de vocês, quais abordagens poderiam ser diferentes? Será que é muito diferente de quem nasceu lá no ano de 1931? Será que é muito, muito, muito diferente de quem nasceu em 1839? Tenho certeza que você já sabe a resposta e deve estar aí pensando, é claro, né, professor, que é diferente. Sim, é bem diferente porque a gente está, né, aí em eterna evolução. Então agora eu te convido para nós fazermos a leitura do Meus 8 Anos, só que agora da Ruth Rocha. Lembrando o quê? Lembrando que é um poema inspirado, tá? Então, olhem só. Ai, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Me sentia rejeitada, tão feia, desajeitada, tão frágil, tola, impotente, apesar dos laranjais. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre, beterraba, e era fígado, e era fava, e tudo que eu não gostava em porções industriais. Como são tristes os dias da criança escravizada. Todos mandam na coitada. Ela não manda em ninguém. O pai manda, a mãe desmanda. O irmão mais velho comanda. Todos entram na ciranda e ela sempre diz amém. Naqueles tempos ditosos, não podia abrir a boca e a professora era louca, só queria era gritar. Senta direito, menina, ou senão tem sabatina. Que letra mais horrorosa! E pare de conversar. Ó dias da minha infância, quando eu ficava doente, ou sentia dor de dente, e lá vinha tratamento. Era um tal de vitamina, mingau, remédio, vacina, inalação e aspirina, injeção e linimento. E sem falar na tortura, blusa de gola engomada, roupa de cava apertada, sapatinho de verniz e as ordens. Anda direito, diz bom dia pras visitas, que menina mais sem jeito, tira o dedo do nariz. Que aurora, que sol, que nada. Vai já guardar os brinquedos? Menina, não chupe os dedos, não pode brincar na lama. Vai já botar o agasalho, vai já fazer a lição. Criança, não tem razão. É tarde, vai já pra cama. Vê se penteia o cabelo. Menina, se mostradeira. Menina, novidadeira, está se rindo demais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E assim nós terminamos, né, esse outro poema com o mesmo título, Meus 8 Anos, só que agora da nossa escritora Ruth Rocha. Percebemos, acredito que você também percebemos nesse poema da Ruth Rocha que está muito mais próximo da gente, né? Até mesmo as saudades, relembra coisas aí muito mais próximas da nossa vivência, nós que somos aí pessoas que estamos no dia a dia, né, andando, caminhando, né, pensando muita coisa, então está muito mais próximo da gente, esse poema da Ruth Rocha. E eu te convido agora para a gente pensar, olha só, quais sentimentos o eu lírico traz no poema de Ruth Rocha? Ixi, professor, não sei o que é esse eu lírico aí não. Ixi, agora complicou, não vou saber responder. Vai saber sim, porque eu vou relembrar. Lembra, nós vimos ainda nesta aula, certo? Vocês viram comigo hoje o que é o eu lírico. O eu lírico é a voz do poema, né? Não é a Ruth Rocha, é a voz do poema. Uma coisa é o autor, outra coisa é o eu lírico. Quais sentimentos esse eu lírico traz? Claro que quando eu pergunto para vocês quais sentimentos, é o sentimento além do sentimento de saudade. É sentimento de alegria? É sentimento de tristeza? Que sentimentos de raiva, né, de amor? Que sentimentos você conseguiu perceber? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiu reconhecer alguns desses sentimentos que a nossa escritora Ruth Rocha, né, a nossa poetisa Ruth Rocha, trouxe para esse poema Meus 8 Anos? Claro que ela vai relembrar de muita coisa, né? Ela relembra da escola, ela relembra de quando ela era mais nova, mas fica muito claro no poema dela que é o quê? É um sentimento de felicidade, que ela tem, né, essa saudade que ela sente, ela traz para ela um momento de felicidade. E agora a gente vai relembrar alguma coisa. Você se identificou com alguns versos dos poemas, né? Tanto do primeiro como do segundo. Quais versos você se identificou? Vixe, professor, mas eu não consegui memorizar o poema, eu não sei direito agora. Não, não se preocupe, você não precisa transcrever, né? Você não precisa escrever qual é o verso certinho. Mas assim, o que te chamou a atenção? Ah, chamou a atenção aquela parte da escola. Ah, professor, chamou a atenção aquela parte da letra horrorosa. Então, você pode colocar letra horrorosa, escola, sei lá, bananeira, como a gente teve no outro poema. Então, você pode colocar aí, fazer a relação somente das palavras que você aí se identifica com elas. Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, se identificou com alguma coisa? Lembrou aí de alguma coisa? Né? Ficava de castigo? Será que fez isso? Isso que você se identificou? Bom, enfim, você me conhece, sabe que eu fico curioso, mas te convido para nós pensarmos ainda mais. Olha só, quais são as diferenças entre os sentimentos apresentados nos poemas de Casimiro de Abreu e no de Ruth Rocha? Nós tivemos dois, agora você já sabe bem esse sentimento da Ruth Rocha, certo? Quais são as diferenças? Mais um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí nessas diferenças, né? Sentimentos. Lá no Casimiro, até trazia aquele sentimento melancólico, né? Que talvez até passa uma certa tristeza. E já no ali da Ruth Rocha, um pouco mais feliz. Mas enfim, você pode ter encontrado inúmeras outras diferenças. Ou pode não ter encontrado nenhuma. Agora eu te convido para a gente reler alguns versos e vocês vão pensar sobre esses versos. Então, olha só. Naqueles tempos ditosos, não podia abrir a boca. Por que o sujeito lírico diz que na época não podia abrir a boca? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, a gente se sabe, né, que em tempos anteriores a gente não podia, ainda mais criança, né, ficar falando muito. Agora, mais um. Olha só. Que letra mais horrorosa. Já botar o agasalho. De quem o sujeito lírico está lembrando? Olha só, 2 pessoas, mais um tempinho pra você e eu já volto. Então, conseguiu identificar aí que nós temos, né, a professora e a mãe ou o pai? Agora mais um para nós relermos. E sem falar na tortura, blusa de gola engomada, roupa de cava apertada, sapatinho de verniz. Porque o sujeito lírico considera ser uma tortura. Mais um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou aí a esse respeito? Bom, pode ser tortura porque ela simplesmente não gosta de se vestir daquela forma. Os motivos podem ser inúmeros. Mas então, gostou? De qual poema você mais gostou e por quê? Isso é somente para você pensar, gostei daquele mais antigo, porque eu gosto de poemas mais antigos. Gostei desse mais novo, porque me identifiquei mais com esses poemas. Fico eu aqui na curiosidade para saber de qual deles você mais gostou, mas deixo para vocês um meu abraço e te encontro na nossa próxima aula. Até lá!